As vossas campanhas e anúncios Facebook têm vendas durante 1, 2, 3 dias e ao fim desse tempo afundam e nunca mais que vocês conseguem recuperar essa performance. Quero-vos aqui dizer que isso é normal e chama-se Discount Bidding. Mais sobre isso já a seguir. Olá pessoal, bem-vindos. Este vídeo vou falar aqui um pouco sobre um acontecimento que é muito recorrente no Facebook e que eu recebo muitas perguntas e muitas pessoas, muitas queixas, digamos assim, de pessoas que vêm ter comigo e dizem assim: epá, Nuno, lancei uma campanha, estou a testar o meu produto, lanço os anúncios, os 2 primeiros dias tem ali 2, 3, 4 vendas, o ROAS, que é o Return of Ad Spend, é bom, e depois ao final do segundo dia, ao final do terceiro dia, parece que morre, aquilo vai abaixo, vai ao fundo e tipo não recupera, porque eu também depois vejo que aquilo no dia a seguir não tem vendas e eu desligo, e porque é que isso acontece, eu não sei porque é que isso acontece. Então queria aqui explicar um pouco porque é que essas situações ocorrem no Facebook. Em primeiro lugar, quero aqui já dizer e descansar essas pessoas quando isso acontece, é que isso é uma situação normal de acontecer no Facebook, porque é a maneira como o Facebook funciona, é a maneira como o algoritmo funciona. O Facebook tem um mecanismo que se chama, que é raro ouvir-se falar, mas pouca gente fala, mas que se chama, que é o Discount Bidding. E como é que funciona o Discount Bidding? O Discount Bidding funciona desta maneira. Quando nós lançamos as nossas campanhas e os nossos anúncios, o Facebook, como não sabe ainda bem qual é o nosso público-alvo, ele vai-nos beneficiar no leilão e vai-nos atribuir, ou atribuir aos nossos anúncios, as suas melhores audiências. Ou seja, o Facebook, todos sabemos, ou devíamos saber, que tem as audiências segmentadas lá dentro, da maneira como ele, só eles é que sabem, mas nós sabemos que ele tem tipo um grupo de audiências que é os top, por exemplo, as top pessoas que compram no Facebook, aquelas que gastam mais dinheiro, depois aquelas que gastam médios, que gastam menos, aquelas que não gastam, aquelas que só visualizam vídeos, aquelas que só fazem likes. Portanto, isto está tudo segmentado no Facebook. E nós, quando lançamos uma campanha de conversão com um anúncio, o Facebook não sabe bem qual é o nosso público-alvo. Portanto, ainda por cima, se tivermos um pixel novo, ele não sabe, e se o produto for novo, ele não sabe bem aquilo que nós pretendemos, ou aquilo que é pretendido. Então o que é que ele faz? Ele usa esse mecanismo do Discount Bidding, que é, ao início, ele atribui-nos aqui as melhores audiências dele, ou seja, aqueles top, não é? Dentro daquele nicho e dentro daqueles interesses ou daquelas lookalike que nós escolhemos, eles atribuem-nos as melhores audiências para tentar conseguir aqui conversões, para tentar conseguir logo conversões. E ele, ao tentar conseguir essas conversões e ao conseguir essas conversões, ele começa aqui a tentar perceber qual é o nosso possível público-alvo, ok? E ele faz isso durante aqui 24 horas, 48 horas, 72 horas. Eu gosto mais de falar em termos de impressões, ou seja, durante as primeiras 500 impressões, 1000 impressões, ele faz isso. Ele atribui-nos as melhores audiências para ver como é que o nosso anúncio se comporta com as audiências e como é que as audiências se comportam perante o nosso anúncio. A partir desses 2, 3 dias, o que é que ele faz? Ele expande e passa o nosso anúncio para o inventário geral de anúncios, ou seja, digamos assim, para o leilão geral dos anúncios, onde nós já estamos com toda a gente, a competir com toda a gente e todo o tipo de pessoas, ok? E é por isso que muitas vezes nós conseguimos ali vendas ao início, não é? E depois, de repente, parece que a coisa morre. É normal porque é isso que o Facebook faz. Ele está-nos a atribuir as melhores audiências e depois, quando ele tem mais ou menos uma espécie já...
ele não tem o perfil completo, mas tem uma espécie de ideia como é que o nosso anúncio reage às audiências, como é que as audiências reagem ao nosso anúncio, que tipo de pessoas é que compra, etc. Ele então mete-nos no inventário de anúncios geral, ele mete-nos no leilão em geral. E aí já estamos a competir com toda a gente. E é normal que a pool é muito maior, o tipo de pessoas também já é diferente, já tens as tops, já tens as average, as médias, não é? E já tens aquelas que quase não compram, ok? Porque nós sabemos que aquelas top audiências são muito mais caras e eles reservam para quem já tem um track record, já tem aqui um histórico bom e que sabe que proporciona valor. Ele, em princípio, não conhece nada de nós. Pronto. E isso é o que acontece e é por causa disso que essas audiências, que esses anúncios, ao fim de 2, 3 dias, em princípio, começam a cair de performance. É claro, se o nosso anúncio for, ou a escolha da nossa audiência e o nosso anúncio for mesmo uma coisa horrível, uma coisa mesmo má, não há aqui metodologia de discount bidding que aguente, ou seja, por muito que ele nos dê as melhores audiências, se a coisa for mesmo má e se estiver mal feita e se estiver a atingir as pessoas erradas, não há discount bidding que funcione, ou seja, não vai resultar e não tens vendas nenhumas nos primeiros dias. E isso é outra parte do que acontece, ou seja, tu lanças o anúncio e aquilo não funcionar nitidamente e provavelmente é porque o anúncio é mau ou as audiências estão mal escolhidas ou porque o próprio produto não tem o mínimo interesse, ok? No outro caso, é aqui o mecanismo do discount business que entra em funcionamento, ou seja, ele vai buscar as melhores audiências e vai pô-las em frente, ou vai pôr os nossos anúncios em frente a essas audiências para tentar obter aquelas conversões, para ele tentar descobrir mais sobre o nosso público-alvo. Pronto. Como combater essa falta de performance a seguir a esses 2, 3 dias, quando as coisas começam a afundar? Portanto, há aqui algumas situações que se pode fazer. Em primeiro lugar, se tivermos vendas nos 2, 3 primeiros dias e estamos a ter um ROAS bom, estamos a ter ali resultados bons e aquilo vai abaixo, a pior coisa que podemos fazer é desligar os anúncios logo a seguir, a entrar em pânico e desligar os anúncios. Aqui o ideal era nós testarmos durante 7 dias, portanto testar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Termos ali 7 dias para ver como é que os nossos anúncios se comportam ao longo da semana, em cada dia da semana, para termos aqui algo para comparar. É claro que isso nem sempre é viável, porque nós não podemos aqui estar a fazer testes e estar a esperar para testar semanalmente, semana a semana. Além disso, também pode ficar mais caro. Então, o que é que aqui nós podemos fazer? Como eu já disse, não devemos desligar. Podemos avaliar nos próximos dias o que é que acontece. E eu vou dar aqui um exemplo para tornar mais fácil. Vamos supor que nós lançamos o nosso anúncio nas nossas audiências, entramos no discount bidding e vamos supor que aqui o nosso valor de venda médio é 60 euros, ou 60 dólares, como preferirem. 60 euros, 60 dólares. E o nosso CPA, que é o nosso custo por aquisição, está nos 20 euros ou 20 dólares, naqueles primeiros 2 dias, ou seja, que aquilo se está a comportar muito bem. O que vai acontecer é que chega ao final desses 2 dias, 3 dias, aquilo vai abaixo e o nosso CPA, o nosso custo por aquisição, dispara dos 20 para os 100 dólares, ou seja, ou 100 euros. E é normal, mais uma vez, como eu disse, porque é a maneira, estamos agora já numa pool mais global, estamos agora aqui num inventário mais global a competir com muito mais gente e com outro tipo de pessoas. É normal. Então, o que nós queremos fazer é, nos dias a seguir, queremos avaliar como é que o CPA e como é que a evolução se está a comportar. Está ele a descer ao longo do tempo, não é? Do estilo 3 dias
passou para 100, agora passa para 80, depois para 70, 50, 40. Se houver esse decréscimo e só nós vimos essa evolução a decrescer, isso significa que ele está a tentar, ele já identificou mais ou menos como é que é o nosso público-alvo e está a migrar para a média, está a decrescer para a média cá em baixo e depois vai acabar com mais dados, vai acabar por estabilizar aí e isso é bom. Portanto, nós temos que aguardar para aproveitar e para depois ver onde é que aquilo estabiliza e depois aí podemos fazer todo o tipo de otimizações, ok? Portanto, dispara dos 20 euros, 20 dólares para os 100 dólares, 100 euros e depois nós analisamos se há uma curva descendente nos próximos dias. 100, 80, isso é bom. Isso significa que o nosso produto está bom, o nosso anúncio também é bom e significa que ele já mais ou menos encontrou ali o nosso público-alvo, a nossa audiência-alvo. Se, por outro lado, disparar dos 20 para os 100 dólares ou para os 100 euros e depois, nos dias a seguir, andar ali à volta dos 100 dólares, 95, 90, 100, 105, isso significa que já vai ser muito difícil fazer alguma coisa com isso e significa que o nosso anúncio não está naquela pool geral, não está a atrair as pessoas certas ou não está a chamar as pessoas certas ou que realmente o nosso produto não tem assim tanto interesse como isso. Portanto, estas duas situações acontecem e é a maneira de tentar resolver, que não é resolver, mas é a maneira de tentar ir mais além do que aqueles 3 dias que se vende e depois deixa de vender, ou no dia a seguir não vende, depois no outro dia a seguir vende 2 unidades, depois não vende nada, depois só vende uma. Ou seja, esta instabilidade que nos torna não lucrativos, ou seja, que nos dá um pouco de prejuízo ali em break-even. Portanto, o que é que nós devemos fazer para aproveitar este discount bidding? Ou seja, temos aquelas vendas, logo ao início, 2 dias, 3 dias, aquilo vai abaixo, não devemos entrar em pânico e não devemos desligar. Devemos fazer esta avaliação, devemos deixar estar mais uns dias e se não tivermos capacidade monetária ou financeira, ou se não quisermos esperar tanto tempo e estar uma semana, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e esperar para ver como é que a coisa otimiza e para tirar aqui dados, podemos fazer isso. Ir anotando quanto é que era o nosso CPA na fase do discount bidding daqueles 2, 3 dias, ver qual era o nosso CPA médio, ver quando passou esse discount bidding, essa fase dos 3 dias e aquilo foi abaixo, para onde é que foi o CPA e ver ao longo dos próximos dias como é que o CPA se comporta. Se tem uma curva descendente, se está a descer, o que é bom, e onde é que ele depois vai parar, que é para depois ali, dá para otimizar, mas isso já é outra história, mas é um bom sinal, ou se ele continua ali nos 100, 95, 110, anda ali à volta dos 100, isso é mau e aí se calhar provavelmente o melhor é desistir da campanha e desistir do anúncio. O que é que também é muito importante aqui nisto, para conseguirmos que ao fim dos 3 dias aquilo não vá tão abaixo, ou se for abaixo, vá lá para cima e consiga vir cá para baixo aos poucos. Nós devemos criar aqui personas antes e fazer um estudo antes daquilo que nós achamos que é o nosso público-alvo para o nosso produto e fazer anúncios virados com a mensagem para esse público-alvo, porque se nós vamos fazer anúncios só do estilo buy now, ou compra agora, 50% de desconto, edição limitada, frete grátis por tempo limitado, se formos só fazer isso,
isso não é mensagem nenhuma, isso é o mínimo de esforço possível e não vai tipo ter aqui uma recepção muito boa por parte das pessoas. Portanto, devemos estudar o nosso avatar, a nossa persona, devemos estudar a nossa audiência-alvo e criar anúncios chamativos, anúncios que falem, que a mensagem fale diretamente para a pessoa, para o nosso público-alvo, para quando ele sair do discount bidding e for pôr naquela pool de anúncios global, com aquela gente global toda, a nossa mensagem atingir as pessoas certas. E essas pessoas certas vão parar, vão ler o nosso anúncio e vão clicar e vão para o nosso site. E depois deixamos o nosso site continuar a mensagem e fazer a venda. O nosso site faz a venda depois. Mas devemos estudar aqui o nosso público-alvo e criar anúncios efetivos. Portanto, só resumindo, temos aqui uma feature, uma funcionalidade ou algo do algoritmo que é raro as pessoas falarem e pouca gente fala sobre isto, e eu também não percebo porquê, que é o discount bidding, que é aqui a funcionalidade em que o Facebook nos oferece ou coloca os nossos anúncios perante as melhores audiências, eles atribuem-nos as melhores audiências dele para aquele segmento ou para aquele nicho, para ver como é que a audiência reage aos nossos anúncios e para tentar obter conversões para conseguir perceber como é que é o nosso público-alvo, que tipo de pessoas é que é o nosso público-alvo. Depois desse discount bidding, é normal haver um decair da performance e aí o que eu digo é não desligar, não entrar em pânico e não desligar, é ver para onde é que vai parar o CPA, ver se o CPA evolui favoravelmente para baixo, se sim, ver onde é que ele aterra e fazer as otimizações e continuar. Se não, se continuar ali no CPA alto e à volta do CPA alto, convém desistir. Nunca, mas nunca, tipo, escalar ao fim de 2 dias de ter vendas, porque isso não há estabilidade, não há o histórico, não há nada. Portanto, isso também é um erro, nunca fazer isso. E depois, estudar bem a audiência, estudar bem o avatar e criar anúncios efetivos, diretos para a nossa audiência, de modo a que nós consigamos, quando estivermos lá em cima no inventário global de anúncios, no meio da molhada toda, como eu costumo dizer, os nossos anúncios falarem para as pessoas certas e as pessoas certas olharem, clicarem, irem para o nosso site e o nosso site conseguir vender e nós fecharmos a venda. E era isto que eu tinha para vocês hoje. Se vocês acham que este vídeo agregou valor de alguma maneira, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, deem um like no vídeo, partilhem o canal e o vídeo com pessoas que vocês acham que possam beneficiar ou que possam gostar deste tipo de conteúdo. Vão ajudar-me imenso e ajudar ao canal. Queria também referir que nós temos um grupo de Facebook muito ativo, zero spam, e podem encontrá-lo em facebook.com/groups/dropshipping sem segredos. Vão ficar as notas ali por baixo do vídeo. Também sou muito ativo no Instagram e também vos quero convidar a visitarem o nosso podcast. Tem episódios com excelente conteúdo. Toda a gente que ouve e que me dá feedback diz que vale a pena. Portanto, convido-vos também a aderirem ao podcast, a subscreverem o podcast. Podem encontrar, é só procurarem por Dropshipping Sem Segredos no iTunes ou, por exemplo, no Spotify. Portanto, não tenho mais para vocês hoje, para vos dizer. Vai tudo ficar aqui nas notas do programa. Não se esqueçam, próxima semana cá estamos. Um vídeo todas as terças-feiras. Espero que cada vez mais com melhor conteúdo. Eu estou a trabalhar para isso. Portanto, encontramos aqui na próxima terça-feira. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.